Muito bem, pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, e hoje estamos de frente com o Mercedes EQS 53 AMG, o primeiro esportivo elétrico da Mercedes de R$1.300.000. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo, porque aqui vocês vão conferir ficha técnica, preços e versão deste modelo aqui 100% elétrico da Mercedes à venda no Brasil, pessoal. E uma curiosidade para vocês, já adiantando: este Mercedes EQS é o carro com o melhor coeficiente aerodinâmico do mundo, pessoal. Então vamos lá. O EQS vem para ser um esportivo elétrico de referência, uma plataforma elétrica dedicada para esse carro, tá, pessoal? Então um carro aí feito para ser elétrico e feito para ser esportivo. Notem aí que ele tem todo o detalhe, né, de LED com os faróis Matrix, né? Enfim, farol inteligente muito interessante. Eu já vou mostrar isso para vocês. E olha uma curiosidade, né? Quando a gente tranca ou destranca o carro, ele faz um barulho, ó. Então, destranquei, vou trancar, ó. Ouviram, né? Né? Um ruído bem diferente, né? Aqui nós temos o conjunto óptico, né? Bem inteligente, Digital Light, que eu já vou mostrar para vocês, com iluminação nessa região, né? Todo o EQ, né, conta, né, com este detalhe aqui. Bom, ele segue aquela grade AMG, estilo pan-americano, com nomenclatura AMG, o símbolo da Mercedes com câmera 360 graus, e aqui tem o Distronic, que é o controle de cruzeiro adaptativo, ACC, assistente de colisão, semi-autônomo, funciona por este radar e pelas câmeras lá na parte superior também. Ele tem uma grade ativa que pode ajudar na refrigeração do conjunto de baterias ou melhorar a aerodinâmica desse carro, tá? Um detalhe meio prateadinho aqui na parte inferior, né? Então aí para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre este Mercedes EQS. Uma curiosidade, tá? Esse capô literalmente não abre. Não é igual o iX, né? Que ele não abre, mas você consegue. Esse daqui literalmente não abre, tá? Literalmente só na concessionária. Então todo o conceito, né, dos modelos esportivos a combustão da Mercedes, ele segue aqui, porém com tudo tampado, porque é um carro híbrido, tá, pessoal? Aliás, um carro elétrico, né? Os híbridos contam aí com algumas aberturas ou coisa do gênero. Aqui na parte lateral, nós temos essas rodas de liga leve, né, com um estilo aí bem aerodinâmico, né, um conceito diferente, pneus Michelin esportivo, mas dedicado para carros elétricos, com pneus 275 de perfil 60 e aro 21, com suspensão pneumática, tá, adaptativa, que trabalha muito bem. Freios AMG, mas não são perfurados, tá vendo? Ele tem um conceito um pouquinho diferente, porque os motores ajudam, né, nessa frenagem do carro. Bom, aqui, ó, nós temos esse detalhe, o Formatic Plus, porque ele prioriza, né, o eixo traseiro. E aqui, ó, você tem a água do limpador, tá vendo? Um conceito aí bem diferente que a Mercedes inventou. O retrovisor é pintado em preto, assim como o teto. As molduras dos vidros também são escurecidas por conta dessa versão esportiva. O puxador aqui tem um detalhe que acende, tá? Muito bonito esse conceito aqui, com detalhe cromadinho. E quando a gente tranca o carro, notem que ele fica assim, né, todo aerodinâmico. Tô aí um pouquinho mais para vocês conhecerem, tá? Então aí puxando, ó, tá vendo? Você puxa aqui, é uma porta elétrica, né? Com um detalhe aqui na parte inferior também, é um cinza, né? Meio gunmetal, e distanciando vocês conseguem notar esse conceito aerodinâmico. Tá vendo? Realmente é uma escultura muito fluida, né? O carro realmente foi feito, né, para passar o ar aqui por ele, né, de uma forma bem aerodinâmica. Ele é baixinho, né? Então você tem pouco ar passando embaixo do carro e uma escultura muito fluida, bem redonda, justamente para ser o melhor coeficiente aerodinâmico do mundo, pessoal. Um ponto muito interessante, né? E uma curiosidade, né? Falando para vocês sobre essa motorização, são dois motores, um dianteiro e um traseiro, com 761 cavalos de potência, com 102 kg de torque máximo, com câmbio automático de uma velocidade e 0 a 100 em 3,4 segundos, tá, pessoal? Ele conta com baterias de 100 kW, o que dá uma autonomia de 450 km de acordo com a Mercedes, tá? Só para vocês terem uma ideia aí do potencial desse carro. Daqui a pouco eu vou deixar o conjunto óptico aceso para vocês conferirem, tá? Aliás, eu já vou deixar o DRL, né? Aliás, luz de posição para vocês conferirem, enquanto eu vou mostrar a parte traseira também. Então, ó, acendendo ali, né? Você tem todo o conjunto aqui, ó, óptico aceso. Então você tem esse visual aqui, ó, esses 3 pontos, mais esse daqui. A barra aqui na parte superior acesa também. Então, ó, bem de frente, né, ó. Vocês conseguem notar como que é o DRL. Quando tá em DRL mesmo, a barra superior aqui não acende, tá? Só as luzes de posição, que eu vou mostrar para vocês mais ao longo do final do vídeo, juntamente com o farol baixo aceso. Lá na traseira, a gente também tem um conceito bem diferente de iluminação. Então, ó, já deixei aceso justamente para vocês conferirem, tá vendo? Ó, olha como é diferente essas lanternas da Mercedes, né? Realmente chama bastante atenção pelas ruas, né? Como que é esse conjunto aqui, ó, de iluminação.
Detalhe também para setas todas em LED, tá vendo? Ó, faz um visual aí bem interessante também. Sensor estacionamento traseiro, câmera de ré sai do símbolo da marca, com nomenclatura AMG e EQS 53. Aqui nós temos um difusor com apelo esportivo e aerodinâmico, já que ele não tem escapamento, né? Então tudo é fechado e pensado para ser aerodinamicamente eficiente. Apertando aqui, nós temos a abertura do porta-malas, que é bem generoso, né? Estamos falando aí de um carro esportivo no estilo Gran Coupé, que conta aí com um espaço considerável de porta-malas, né, pessoal? Então, ó, espacinho aqui na parte inferior, né? Vocês estão vendo aí, detalhe de uma boa forração, tô falando de um Mercedes-Benz de R$1 milhão, né? Aqui iluminação em LED, alças ali, uma esteirinha e apertando, ó, a gente fecha o porta-malas dessa forma. Então aí, fechamento do porta-malas, este detalhe aerodinâmico aqui também, um lipzinho, né? Dá até um ar de esportividade maior para o carro também. Ele conta com teto solar panorâmico, que é um ponto muito importante. E me contem, vale R$1.300.000 na parte externa? Vou te falar que na parte interna ele convence esse preço, viu? Vamos chegar aqui, ó, e mostrar um pouco desse acabamento e as funções desse carro. Então notem que o EQS não tem coluna nas portas, tá? Já é um ponto interessante. E aqui nós temos um detalhe, meio que alcântara, couro, né? Esse sistema aqui, né? Esse acabamento bem diferente também. Iluminação ambiente, né? Vocês já estão notando, né? Acabamento em fibra de carbono, sistema de som Burmester que conta com uma qualidade de áudio muito legal. E aqui os puxadores, né? Prateados. Ele vem com bancos revestidos em couro com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, além do apoio de braço central com porta-copos aqui posicionado, tá? Então aí umas alças laterais também e ar-condicionado digital de 4 zonas, né? Posicionado aí. Notem que o assoalho, né, tem essa pequena elevação, apesar de ser um carro elétrico, né? Até parece que passa um cardan aqui ou coisa do gênero, né? Mas você tem um elevado aí, né, nessa região. E sentando aqui, pessoal, como se trata de um carro elétrico, o assoalho é um pouquinho elevado. Então você tem a perna um pouco mais flexionada, mas menos do que o tradicional, porque ele foi pensado, né, para ser elétrico. Saídas de ar aqui nas colunas, além dessa parte da parte central e na parte inferior aqui também. Um revisteiro dos dois lados. O banco é bem bonito e conta com uma iluminação aqui também, ó, bem interessante, né? A mesma iluminação ambiente que a gente tem nas portas, né? Vocês estão notando aí, também tem ali. Nessa região também é, né, iluminação ambiente, uma rápida passagem pelo console para vocês visualizarem. Então o carro realmente tem um espaço muito considerável, inclusive no espaço aqui, ó, de cabeça, tá vendo, ó? Notem que tem um espaço de cabeça considerável, um espaço de joelhos aí também bem legal. Teto solar duplo, só aquele ali abre. Iluminação em LED em tudo que você olha, tá vendo? Impressionante, né? O que tem de iluminação em LED, com detalhe aí, né, de airbags laterais, frontais, nos bancos, enfim, airbag para todo lado. O retrovisor conta com sistema antifuscante e sensor de ponto cego. Mais uma vez, ó, não tem coluna nas portas, o que chama bastante atenção também. E aqui o acabamento da porta dianteira é igual à traseira. Então, ó, bom acabamento nessa região, né? Vocês estão notando aí um excelente acabamento aqui. Acabamento em fibra de carbono, sistema de som Burmester ou Bullmaster, né? Banco aquecido e ventilado tanto para motorista e passageiro, contando também com 3 memórias. Puxador aqui com trava das portas, soleirinha AMG. E aqui o banco revestido em couro, né? Com acabamento aí premium, couro mesmo, né? Com nomenclatura AMG aqui e o símbolo da AMG nessa região também. Então um ponto muito interessante. O volante tem ajuste de altura e profundidade também. Então é um carro incrível nesse quesito de acabamento, impressiona muito, pessoal. Tanto é que, ó, eu sento bem aqui, né? Uma posição confortável, baixa até demais para esse banco aqui, né? Porque o console é muito alto, eu já vou explicar isso para vocês como que funciona. Mas fechando aqui a porta, né? Vamos lá. Fechando a porta e mostrando um pouco do interior para vocês, a chave aqui posicionada com um detalhe AMG, tá vendo? Então é a chave, bem bonitinha, né? A gente pode deixar ela aqui por enquanto. Partida por botão. Eu vou abrir o teto solar para ajudar um pouco na iluminação aqui, tá? Só para vocês verem. Ele tem acesso conforto, vocês viram que ele o volante já abaixou, o banco já foi para frente, né? Então a gente visualiza bastante coisa, inclusive com head-up display ali que eu já vou mostrar. Volante revestido em couro com base achatada, nomenclatura AMG, aqueles detalhezinhos de modo de condução, né? Então você vai mesclando aqui a altura de suspensão, controle de tração e estabilidade, modos da suspensão, né? Então aí você ajusta da maneira que achar melhor, e aqui os modos de condução, né?
Então você tem o Individual, o Comfort, o Sport Plus e tudo para cá você tem neve e gelo. Então aí tudo é pensado com esses detalhes que pulsa, né? Imaginando um carro elétrico, né? Com aquelas ondas, enfim, bem diferente. Ele conta com semi-autônomo, com ACC e limitador de velocidade que você seta por aqui. Por aqui a gente manuseia o painel de instrumentos. Por aqui a central multimídia. Então você manuseia tudo por aqui, ó, dessa forma, né? Vamos iniciar o sistema. Então você manuseia aqui, né? Da maneira que achar melhor, tá vendo lá em cima, né? E detalhes de volume, atendimento de chamados, comandos por voz também. Os pedal shifts, pessoal, trabalham com a regeneração. Tá vendo aqui, ó, recuperação normal. Se eu apertar, ele vai para uma regeneração, aliás, para nenhuma regeneração. E voltando para cá, ó, recuperação normal, recuperação forte, né? O D ali muda também, tá vendo? Ó? Então, ó, D-, D e D+, tá vendo? Então ele muda aí algumas coisas. Já o painel de instrumentos, vocês estão vendo pela imagem, né? Ele é um pouquinho inclinado para cima, o que é meio estranho no começo. Mas você tem esse tema aí com algumas informações de mídia, GPS, temperatura do motor, né? Então aí potência e torque, carro muito conceitual mesmo, né? Bem diferente. E apertando aqui, ó, nós temos outro sistema, né, de painel de instrumentos. Então aí para vocês conferirem. Mais um para cá, outro estilo de painel de instrumentos. Você pode colocar o GPS inteiro aqui, ó, se você quiser também, né? Muito legal esse GPS por sinal também, mas eu gostei do conceito clássico com informação de mídia, tá? Então eu tô andando mais ou menos, ó, dessa forma aqui, ó. Tô andando mais ou menos dessa forma com detalhe de áudio, né? Lá em cima, ó, nós temos o Head-Up Display, né? Então vou mostrar para vocês o que tem nessas funções de Head-Up Display. Você tem aqui o mínimo, o padrão, né? O Super Sport, o Track, né? E aqui detalhes de informação eco, enfim, o que você quer manusear com o carro. Então eu achei muito interessante aí, né? Os detalhes do Head-Up Display ali no fundo, muito interessante mesmo. Manopla do câmbio, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis fica posicionado aqui, retrovisor crepuscular e iluminação ambiente. Notem o teto solar aí, como eu falei para vocês, né? Bem considerável o tamanho dele. Acabamento aqui, ó, dos porta-copos, né? Então você aperta para ele virar, né? Os dois faz dessa forma, mas para fechar é um pouquinho mais simples e tradicional. Por aqui, além da iluminação ambiente, você tem um carregador sem fio, duas tomadas USB aqui, mais duas USB tipo C lá embaixo, com este enorme porta-objetos aqui, que você tem um elástico, tá? Pode apoiar um notebook aqui, uma bolsa, enfim, qualquer coisa. Mais duas tomadas USB tipo C aqui. E lá atrás, que eu não mostrei, mas atrás do ar-condicionado, mais duas tomadas USB tipo C. Então são 2, 4, 6, 8 tomadas tipo C. Fechando aqui, ó, acabamento em fibra de carbono, né? Por aqui alguns comandos rápidos da central multimídia que eu já vou mostrar para vocês o funcionamento dela. Pisca alerta, né? Partida por botão aqui. A primeira central multimídia está aqui, então você tem Apple CarPlay, Android Auto sem fio, além de várias outras informações, como definição do carro, por exemplo, como luz ambiente, ajuste de altura de suspensão, enfim, tudo que você quer fazer com o carro. Então, ó, tem uma infinidade de cores aqui, né? Então você pode ajustar da maneira que você acha melhor. Voltando para cá no Comfort, você ajusta massagem dos bancos, né? Enfim, uma série de coisas que você pode fazer por aqui também. Enfim, né? Além do GPS, que é muito interessante, e ele conta com um sistema também de realidade aumentada. Então, quando você está chegando perto de uma curva, ele aparece a imagem aqui, né? Uma câmera mostrando o momento da curva com uma imagem de setas em profundidade muito interessante. Achei bem legal isso também com relação ao carro, né? Pena que isso não aparece no Head-Up Display das funções, né? Com relação ao mercado brasileiro, mas na gringa ele tem isso. Aqui uma iluminação ambiente, né, que segue por toda a parte do console. Enfim, carro de R$1 milhão, tudo material macio aqui, acabamento em couro, alcântara, né, umas enormes telas, né, tanto aqui no painel de instrumentos quanto nessa central. E essa daqui, que para ela funcionar, a gente tem que estar sentado aqui, e eu já vou mostrar isso para vocês. As saídas de ar também conta aí, né, com este detalhe de iluminação ambiente. O teto solar, né, mostrei para vocês aí como que funciona. E aqui a parte de climatização a gente vem nessa região. Então a gente ajusta aí a primeira fileira, segunda fileira, pré-climatização também, né? Então você ajusta aqui velocidade e temperatura, modo eco, sincronização, modo recirculador automático. O carro conta aí com uma infinidade de funções bem legais também, né? Sobretudo, então um carro muito legal. E como eu falei para vocês, ó, eu vou deixar aqui, né, o carro ativo para vocês visualizarem, inclusive o DRL dele, tá? Então já vou deixar aí tudo no jeito. E aqui, ó, o DRL do EQS AMG, tá vendo? Então ele tem essa visualização diurna do carro, tá vendo? Uma carinha bem bonitinha, né? Ele fica com uma carinha um pouquinho mais brava, né?
Bem legal, né? Esse detalhe, né, do conjunto ótico, que tem essas 3 pontas aqui, né? Esses 3 pingos em LED, bastante bonito. E chegando aqui na parte do passageiro, como eu falei para vocês, ó, notem que a hora que eu sentar, aqui vai aparecer um comando para você ligar a tela, ó. Tá vendo? Apareceu ali. Então aqui a gente ativa e tem praticamente as mesmas funções. Eu tô andando com isso, né? Você tem algumas funções aqui, ó, que você pode visualizar, de força G, né? Altura de suspensão, tá vendo? Fluxo de energia, muito legal também. Você pode configurar comandos do rádio, você pode ter um fone de ouvido independente e ouvir as suas coisas. Modo Comfort, você vem aqui e mexe, né, no massageador dos bancos também. Então é um ponto interessante, porque o passageiro tem uma central multimídia para mexer nas mesmas funções do carro, sem que essa tela saia do lugar. Então você está com GPS aqui, com CarPlay, com Android Auto, o que seja, e aqui ainda continua funcionando de forma normal, né? Tudo sincronizado, mas independente ao mesmo tempo, né? Vocês entenderam o conceito, né? E aqui parte de carregador, então aí mostrando a autonomia para vocês do carro, né? Ele cumpre aí basicamente 450 km, o que é coisa pra caramba, né? Se a gente parar para pensar ainda mais em um carro esportivo. Então tem bastante coisa pra gente fazer com ele, né? Então tá aí, pessoal, mostrado para vocês um pouquinho mais aí sobre o Mercedes EQS, né, 53 AMG. Agora a gente vai tirar os números, né? Teste instrumentado com 0 a 100, frenagem e retomada. E aí vocês vão me contar se o carro vale ou não R$1.300.000. Então se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e bora conferir tudo sobre o Mercedes EQS 53 AMG com relação à sua performance. Bom, pessoal, vamos para as frenagens aqui com o Mercedes EQS 53 AMG. Primeiro AMG elétrico produzido pela Mercedes-Benz. Então vamos lá, frenagem de 60 a 0. 3, 2, 1. Vamos ver a frenagem em menos de 2 segundos com 13 metros de frenagem. O carro para bem para 2 toneladas e 600, com freios aí, tudo bem que foram feitos pela AMG, mas não são perfurados nem nada do gênero. Ele contribui muito com o poder de regeneração desse motor, né? Dos motores aqui no caso. E vamos fazer uma de 100 a 0 para ver aí se o comportamento vai ser bom também. Pessoal, frenagem aí agora de 100 a 0. Vamos ver aí como que ele vai se sair com essa frenagem agora. Então vamos lá. 3, 2, 1. Menos de 3 segundos de frenagem aqui com 38 metros de frenagem, pessoal. Poderia ter sido um pouquinho melhor, na minha opinião. Mas abaixo dos 40 por um carro de 2 toneladas e 600, realmente foi bem aí, né? A grosso modo, é o que a gente imaginaria que poderia acontecer com ele. Agora vamos fazer aí a nossa retomada de 60 a 120 e vamos ver aí se os números são bons aqui do EQS AMG. Bora para a retomada de 60 a 120, pessoal, para a gente ver aí como que ele vai se comportar. Então vamos lá, já estamos chegando aqui no nosso trechinho mais plano. 3, 2, 1. E é rápido, hein? Nossa senhora, olha isso! E já foi! 60 a 100 em 1.5 e 80 a 120 em 2.06 segundos. Olha o quanto acelera este sedã coupé aqui da Mercedes. Impressiona! 1.65 de 60 a 100. Olha, é um número assustador, sobretudo. Bom, com relação à aceleração, já deu para ver que ele representa bem. Tanto é que o 0 a 100 desse modelo é de 3.4 segundos, de acordo com a Mercedes-Benz. E é isso que a gente vai fazer agora aqui para a gente saber se ele realmente é bom ou não no 0 a 100. Bora então para o 0 a 100, pessoal. Vamos ver aí como que ele vai se comportar. 5, 4, 3, 2, 1. Saímos! Nossa Senhora! 3.2 segundos de 0 a 100. Meu Deus do céu, fora o barulho que realmente instiga, né? Nossa, é muito divertido acelerar esse carro, sobretudo. Não tem tanto uma cara de esportivo, né? Quando você tá andando com ele devagar, nem te dá vontade de acelerar. Mas olha, 3.2 segundos é impressionante. Agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei do carro. Dirigindo o EQS aqui, pessoal, a gente tem algumas curiosidades para contar, tanto boas quanto ruins, na verdade. Começando pela parte ruim do carro, né? Esse console é bastante alto, incomoda bastante você dirigir ele, sabe? Não é confortável, você se sente incomodado no fato dele ser muito alto aqui, você não ter um campo de visão
tão bom, sabe? Uma outra coisa, vocês perceberam, né? Tô mexendo muito no ar-condicionado. O ar-condicionado desse carro é muito barulhento e demora bastante para esfriar, o que é um ponto também bem negativo, sabe? Ele poderia ser mais eficiente nesse sentido, ele é pensado muito na Europa, onde lá não faz tanto calor assim de uma vez. Aqui a gente tem calor o ano inteiro, sabe? Então a tropicalização com relação ao ar-condicionado não é das melhores, sobretudo. Você tem algumas coisas boas no carro. Contornar curvas com ele é muito bom, já que o eixo traseiro é ativo. Então você consegue contornar bem as curvas com muita facilidade, mesmo rápido, mesmo devagar. Manobrar ele, sobretudo, também é muito bom. Estou falando de um carro bem comprido, mas é muito fácil de manobrar o EQS, sobretudo. Além do eixo traseiro, você tem câmera 360 graus, você também tem aí Park Assist, enfim, uma série de coisas que facilita bastante você manobrar o EQS, sobretudo. Outra coisa que me agrada é o isolamento acústico, é um carro extremamente silencioso. Você não consegue ouvir o ruído externo. Você tem um emulador aqui que você brinca, né, com os roncos, né, como eu mostrei para vocês aí no nosso teste instrumentado com o carro. De fato, ele é muito agradável nesse sentido. A suspensão pneumática, por mais que seja um AMG, devido às proporções, é um carro relativamente macio, né? Então ele absorve bem os buracos, tem ajuste de suspensão de altura, lift, né, e uma série de coisas que contribui aí consideravelmente para você ter um conforto melhor com o carro, né? E você consegue transitar no dia a dia de forma bem tranquila. Até porque essas baterias de 102 kW dá uma autonomia aí praticamente de 400 km real, o que é um ponto muito positivo, mas ao mesmo tempo, a hora que você tiver que parar para carregar, você vai ficar muito tempo parado, porque a bateria é muito grande. Então, pensando em eficiência energética, ele não é dos mais econômicos, já que tem carros aí com 60 kW, por exemplo, que beira os seus 400 km de autonomia, né? Lógico, estamos falando de um carro mais comprido, mais pesado, né? É um S, sobretudo, né? Você tem aqui um apelo de luxo, um carro grande, né? Largão. Então isso faz com que ele não seja dos mais econômicos, assim como um Classe S também, né? Se a gente levar a escala proporcional, não é dos mais econômicos, mas a questão aqui não é ser econômico, mas o tempo de carga, né? O tempo de você abastecer um carro, tanto a combustão econômico quanto a combustão gastão, é o mesmo, né? Você não vai demorar tanto para abastecer, mas aqui a regra não se aplica, né? Quanto maior a bateria, mais tempo parado, então você vai demorar mais para carregar o carro. Uma outra coisa, assim como todo Classe S, né, e esse daqui não foge à regra, ele é um carro que você não tem vontade de acelerar. Você dirigindo ele, mesmo nos seus modos mais esportivos e uma série de coisas, você não tem vontade de acelerar o carro, sabe? Ele é bem mais tiozão, assim, né, passear, desfilar com ele, né? As pessoas verem o carro, que sobretudo chama uma atenção absurda aqui o EQS, mas você não tem vontade de pegar uma estrada dessa daqui e acelerar ele como um Porsche, como um Taycan, sabe? Aqui você tem a vontade de realmente fazer isso. Andar aqui 90 km por hora, limite da via, né? Você setar aqui o seu semi-autônomo e deixar o carro dirigir por você. Aproveitar o belo som Burmester, né, do carro e uma série de coisas. Mas acelerar ele, sobretudo, você não tem essa vontade, né? Curioso, né? É uma AMG, você vê a AMG por todos os lados, mas no uso real do carro, né? Então, ó, inclusive o carro aqui, ó, dirigindo sozinho, você não tem vontade, né, de acelerar ele. Curioso, né? Como alguns carros te instigam, outros nem tanto e alguns nenhum, né? Que é o caso desse modelo aqui em específico, né? Bom, pessoal, acho que eu contei um pouquinho para vocês aí de forma resumida, né, e clara, o que é andar no Mercedes EQS 53 AMG, o seu primeiro esportivo elétrico, né, de fato feito pela Mercedes-Benz. Lembrando que custa R$1.350.000. Vale a pena ou vocês preferem investir num Porsche Taycan, por exemplo? Quero saber de vocês. E se inscreva aqui no canal, deixe o like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.